Olá, eu voltei aqui para falar novamente deste livro do Dostoiévski, Memórias do Subsolo. Gente, que livro, que livro. Eu estou praticamente fazendo um diário de leitura aqui nos vídeos, né? Porque a cada página, sinceramente, para mim, sai aí uma tese, né? E aí eu estava lendo aqui alguns trechos, né? E aí eu fiz algumas marcações as quais eu gostaria muito de compartilhar com vocês, tá? Olha o estado do meu livro, né? Esse trecho especificamente que eu estava lendo, para mim ele diz respeito, assim, a uma situação de oposição, né? Entre a dimensão estética da vida e a dimensão funcional, que é um trechinho que está ali na página 47, que ele usa uma metáfora muito forte e muito incrível também, gente, que metáfora, que é a metáfora do palácio de cristal, né? Que para mim, assim, né, teria como tema, além dessa dimensão estética da vida e a dimensão funcional da vida, para mim também é como se ele trouxesse aqui, né, como tema, a recusa da razão absoluta e a defesa do desejo humano. Então é como se ele colocasse também em oposição isso, né, desejo e razão absoluta, como coisas opostas, tá? Numa sociedade moderna, tá? Lembrando do Dostoiévski, autor do século XIX, né, essa obra que foi publicada em 1864, então a gente está aí num contexto, né, de um mundo moderno, de um mundo que começa a ser dominado pela automação, pela técnica, pela ciência, né, e aí a gente tem também um grande otimismo nesse século XIX com relação à a razão cartesiana, ao saber científico, né? Um grande otimismo e uma entronização, uma espécie de endeusamento, né? Principalmente no olhar do Dostoiévski, né? Ele vai enxergar, além dessas páginas a gente percebe, né, que para ele, para o autor, né, existe uma espécie de um endeusamento do saber científico, do pensamento científico ali no século XIX, né? E o que a gente vai perceber que ele traz aqui nesse livro é justamente uma crítica a isso, né? E eu já falei no vídeo anterior, ele não faz exatamente um desdém desse saber científico, né? Mas ele faz uma crítica porque ele olha com desconfiança. Enquanto você tem, no século XIX, um mundo moderno que olha para esse advento científico, esse advento desse pensamento científico com otimismo, como se a ciência fosse capaz de trazer uma certa redenção para a humanidade, o Dostoiévski, a partir das suas obras, né, a partir dessa obra aqui, principalmente, a gente percebe que ele está olhando tudo isso, todo esse avanço do pensamento científico com muita desconfiança, né? Então, vamos lá, ó. Primeiramente, é importante entender o que seria o subsolo, né? Já que a gente vai falar de memórias do subsolo, e a gente tem aqui um narrador, que é um personagem, né? Que vai trazendo as suas memórias do subsolo. A gente vai chamar esse personagem de o homem do subsolo, né? Por quê? Porque ele vive no subsolo. E aí, fundamental, primeiramente, é entender essa imagem, né? O que seria, então, o subsolo, né? Então, o subsolo, a gente vai entender aqui a partir de tudo que esse homem do subsolo nos fala, né? Ele é um homem amargurado, ele é um homem introspectivo e ele é um homem rebelde também, né? Rebelde, mas não contra o sistema político, mas contra o otimismo dessa razão moderna que eu já falei, né? Então é como se Dostoiévski emprestasse, né, a voz dele para este homem do subsolo. Ele vive no subsolo, ou seja, embaixo do chão, né? Que é para isso significar algo do tipo que ele vive à margem da sociedade, mas à margem não no sentido econômico, né? Aqui a principal ideia dele estar à margem dessa sociedade é mais assim, no sentido das ideias dominantes, né? E quais são essas ideias dominantes? Principalmente esse pensamento racionalista e utilitarista do século XIX, como eu já falei, né? Esse otimismo, essa grande esperança depositada no pensamento científico, né?
como se todo esse pensamento racional cartesiano fosse capaz de redimir a humanidade, né? E aí, então, este homem do subsolo, ele constrói uma metáfora muito interessante, que é, antes de mais nada, importantíssimo entender essa metáfora para a gente avançar aqui, antes de eu ler o trechinho que eu quero ler, tá? Então, ele constrói uma metáfora muito importante, que é chave para entender todo o resto das confissões que ele vai fazendo, né? A primeira parte ele faz algumas confissões. A gente percebe que ele está muito amargurado, está sofrendo, a gente percebe que ele está angustiado, está sentindo dores, né? E são dores existenciais, né? E ele, como é que ele constrói essa metáfora que é importante entender no primeiro momento? No primeiro momento, então, ele constrói uma metáfora em que ele divide os seres humanos, os indivíduos, em duas categorias. Tá? Então, primeiramente, é preciso entender essas categorias que ele divide. A primeira categoria é a categoria que ele vai chamar de homem inteligente. Então, quem que ele chama de homem inteligente? O homem inteligente, para o homem do subsolo, ele, inclusive, né, ele também está dentro desse grupo, que é o homem que é capaz de entender, dominar todo esse pensamento racional, né? É capaz de entender todo esse mundo que está sendo dominado pela razão iluminista, né? Então é o homem muito inteligente, é o homem letrado, é o homem que é capaz de entender, né, todo esse advento científico, de pensar cientificamente, de entender o funcionamento das coisas empiricamente falando, tá? E aí a gente tem a outra categoria, que ele vai chamar de estúpidos, né? Ele mesmo que chama assim, os homens estúpidos, ou também em alguns momentos ele vai chamar de o homem natural, o homem da natureza, o homem de ação, né? O homem de ação é esse homem que não é muito dado à introspecção, não é muito dado ao pensamento, às atividades intelectuais, né? E muitas vezes, por conta disso, acaba também não entendendo esse funcionamento do mundo a partir de um olhar científico, de um olhar lógico, de um olhar racional. Então ele divide essas duas categorias de indivíduos, né? E ele, enquanto indivíduo inteligente, ele sofre e ele se retroalimenta da dor, inclusive, né? Agora, por que ele sofre? Ele vai explicar, e é aí que entra a metáfora que ele constrói, tá? Ele vai explicar que o homem inteligente sofre muito, ele é profundamente mergulhado nessa dor, nessa angústia existencial dele, pelo seguinte, ele vai dizer que se houver uma parede, um muro de concreto, né, se interpondo ali, né, no caminho, no caminho do homem inteligente ou do homem de ação, né, aí ele explica a diferença. Para o homem inteligente, esse muro de concreto, ele vai ser muito bem entendido, compreendido, porque o homem inteligente sabe o que está por trás do muro de concreto, sabe como funciona o muro de concreto, o que sustenta o muro de concreto, tem o conhecimento racional, empírico, de tudo aquilo ali, né? E conhecendo, ele simplesmente precisa aceitar isso, ele precisa aceitar as fórmulas, né? E aí ele usa muito a ideia de 2 e 2 igual a 4. Então, como 2 e 2 é igual a 4, isso é indiscutível, né? Então, cartesianamente, cientificamente, é indiscutível que 2 e 2 é igual a 4. E aí o homem inteligente, ele entende muito bem por que 2 e 2 é igual a 4, né? E aí só resta para ele aceitar, mas ele aceita pensando na possibilidade de que, por que não 5? Por que não poderia ser 5? Né? Então, o homem inteligente, além de ele entender, ele percebe que ele não pode mudar. Ele não pode mudar as leis que já estão postas, já estão dadas, estabelecidas. Ele entende todo o funcionamento, todo o pensamento lógico, racional, né? Mas ele também entende que a partir de todas essas leis que já estão postas e já estão dadas, ele não pode mudar absolutamente nada. E aí vem a angústia dele, né? Porque ele, sabendo que ele talvez pudesse mudar, talvez ele pudesse pensar num 2 e 2 igual a 5, mas ele não pode fazer isso, ele conclui
Portanto que, se a gente vive num mundo dominado pela lógica, pelas leis, pela explicação, pela razão, ele só pode concluir que tudo é perfeitamente previsível. Tem resposta para tudo, tudo está previsível, e, portanto, não há espaço para o devaneio, não há espaço para o desejo. Que tipo de desejo? Desejar que 2 e 2 seja 5, por exemplo, né? Isso passa perto da irracionalidade? Sim, passa. Mas aí, nesse mundo moderno, dominado pela razão, dominado pelo sistema lógico, pelo pensamento cartesiano, não há o menor espaço para o delírio, não há o menor espaço para a irracionalidade. E aí ele conclui, portanto, que ele não é livre. Esse homem inteligente, se ele está condenado a sempre racionalizar, sempre vai haver uma resposta racional, ainda que ela não exista, ainda que ela não tenha sido descoberta, mas sempre vai haver uma resposta racional para o funcionamento de tudo que está posto. E uma vez que vai haver essa resposta, não há espaço para o mistério, não há espaço para o devaneio, não há espaço para um agir que adquira contornos irracionais, né? E aí este homem inteligente sofre por isso, porque ele se percebe então privado da sua liberdade, uma vez que ele está absolutamente condenado a racionalizar tudo, né? Então ele está diante de um mundo totalmente dominado pela razão cientificista, e aí ele está condenado, né, a racionalizar tudo, portanto ele não tem liberdade para ter devaneios, para se entregar à irracionalidade. O homem da ação, que é esse homem que ele chama de estúpido, que não é o inteligente, esse homem não vai sofrer tanto. Por quê? Porque o homem que não é inteligente, o homem da ação, ele simplesmente vai aceitando as coisas que vão sendo dadas, que vão sendo postas. Então, se em algum momento esse muro de concreto trouxe a fórmula de que 2 e 2 são 4, este homem que não é o homem da ação, ele fica muito feliz com isso, ele se satisfaz com isso, né? Ficar muito feliz não é bem a ideia, mas ele se satisfaz com isso e ele não vai ficar questionando, ele não vai ficar pensando assim, bom, eu não sou livre, bom, então na verdade será que eu tenho livre-arbítrio ou não, já que todas as coisas já estão postas de alguma forma, basta ir descobrindo. O homem da ação, o homem natural não vai ficar pensando nisso, né? Então aqui entra o fator felicidade versus angústia. Então o homem da ação ele não vai ser tão angustiado como o homem inteligente, que vai pensar nessas possibilidades. O homem inteligente vai pensar em mundos possíveis que não precisem ser necessariamente previsíveis e dominados pela lógica, pela razão, né? E aí ele vai se angustiar. Ele não tem como abandonar essa condição na qual ele se encontra. Ele não tem mais como abandonar isso. Então ele vai sofrer. E se ele não tem mais como abandonar isso, ele vai se retroalimentar dessa dor. Então, o homem inteligente, aqui no Memórias do Subsolo, ele é um homem angustiado que se retroalimenta da dor. A dor é a condição de existência dele, tá? Então, é importante entender essa imagem que ele constrói desse muro de concreto. Então, o muro de concreto são as coisas que já estão postas, é a lógica, é o saber racional, né? Que vai ser dominado pelo homem inteligente, mas ao mesmo tempo vai incomodar muito esse homem inteligente, vai fazer com que ele mergulhe na sua dor e que se retroalimente dela. Enquanto para o homem da ação, o muro de concreto não é um problema tão grande. O muro de concreto aparece, o homem da ação percebe que ele existe e aceita, né? Portanto, vive menos angustiado que o homem inteligente. Aí entra um pouco essa tensão que o Dostoiévski coloca aqui, né? Será que a inteligência faz você sofrer mais? Será que quanto mais você sabe, mais você sofre, né? Ele traz bastante essa questão aqui, enquanto a gente vai lendo essas confissões, né, do homem do subsolo.
tá? Bom, posto isso, entendida aí essa metáfora do muro de concreto e dessas duas castas, né, o homem inteligente e o homem da ação, que é importantíssimo entender isso, né? Vamos aqui então ao trechinho que eu separei, que é um trecho que também traz a construção de uma imagem que eu achei assim espetacular, gente. Então vamos lá, ó. Nesse trecho ele vai dizer o seguinte, estou na página 47, tá? Ele vai dizer assim: e talvez seja exatamente por isso que tenho medo desse edifício, pelo fato de ele ser de cristal e nunca poder ser destruído, e de não possibilitar que alguém coloque a língua para fora nem as escondidas. O edifício de cristal, aquilo que ele está chamando de edifício de cristal, a gente pode entender como esse edifício que foi construído pela sociedade moderna. Então, qual é esse edifício? O que é esse edifício? É a razão, né? É o exercício da razão, é o saber científico, é isso que ele está chamando de edifício de cristal. E aí ele continua assim, ó. Veja bem, se não fosse um palácio, mas um galinheiro, eu poderia entrar nele para evitar me molhar. E assim, não chamaria galinheiro de palácio, por gratidão a ele por me manter seco. Você ri e diz que, nessas circunstâncias, um galinheiro é tão bom quanto uma mansão. Sim, eu respondo, se a pessoa precisasse viver simplesmente para se manter longe da chuva. Então, assim, o galinheiro, ele é bom, né? O galinheiro tá bom. Se ele te mantém seco, se ele serve de abrigo, tá bom. E aí ele diz, sim, estaria bom se a ideia fosse só ficar seco, só ficar longe, protegido da chuva. Mas o que ele está dizendo aqui para a gente? Está sugerindo aqui que para ele não basta o galinheiro, né? Não basta algo que cumpra a sua função. Então percebe que aqui ele está entrando num discurso de utilitarismo, numa ótica utilitarista, né? E ele vai começar, através dessa construção, dessa imagem magnífica, né, a meio que criticar, né, esse mundo utilitarista, esse saber utilitarista, né. Vou continuar aqui, ó. Mas o que fazer se eu me convenci de que esse não é o único objetivo da vida e que, se for preciso viver, é melhor morar em uma mansão? Essa é minha escolha, meu desejo. Olha, ele fala de desejo, tá? Você só o erradicará quando tiver mudado minha preferência. Bem, mude-a, atraia-me com outra coisa, dê-me outro ideal. Dê-me outro ideal que não seja esse de achar que basta me abrigar, este ideal de achar que basta as coisas serem funcionais, este ideal de achar que basta que as coisas sirvam ao seu objetivo, à sua função, à sua utilidade. Me dá uma outra coisa, me convença de que eu precise só disso. Se você me convencer, se você conseguir me dar um outro ideal, eu aceito, é isso que ele está dizendo aqui. Ele vai continuar, ó. Mas enquanto isso, não tomarei um galinheiro por mansão. Enquanto você não me convencer de que eu não preciso de nada além do galinheiro, eu não vou considerar o galinheiro uma mansão. E eu quero desejar uma mansão. E aí ele segue, o Palácio de Cristal pode ser um sonho ocioso, pode ser que seja inconsistente com as leis da natureza e que eu tenha inventado apenas por minha estupidez, pelos hábitos irracionais antiquados de minha geração. Mas o que importa para mim, o fato de ela ser inconsistente. Isso não faz diferença, pois ela existe em meus desejos, ou melhor, existe enquanto meus desejos existirem. Talvez esteja rindo novamente? Ria à vontade. Eu aguentarei qualquer zombaria em vez de fingir que estou satisfeito quando estou com fome. Sei, de qualquer forma, que não ficarei desanimado com um compromisso, com um zero recorrente, simplesmente porque ele é coerente com as leis da natureza e existe de fato. O que a gente tem aqui? Como eu disse no começo da conversa, a gente tem aqui uma tensão. Ele coloca aqui
nessa metáfora que ele cria do Palácio de Cristal, uma tensão entre a dimensão estética da vida e a dimensão funcional, né? Na dimensão funcional, ele está dizendo aqui, ó, você está me dizendo que basta eu ter um galinheiro para me abrigar da chuva, ele cumpre a sua função, ele me protege da chuva e está tudo certo, né? Quem é que está dizendo isso, gente? Quem diz isso é o mundo científico, é o saber científico, é o saber racional, né? A razão científica, a razão iluminista diz isso, então basta que as coisas cumpram a sua função. E aí a gente tem uma tensão com a dimensão estética, né? E a dimensão funcional, porque daí ele vai dizer assim, bom, e se eu quiser um palácio de cristal, né? Ainda sabendo que o galinheiro cumpre com a sua função, e se eu quiser um palácio de cristal, onde é que entra aí o meu direito de desejar? Onde é que entra aí, né, o meu direito de desejar ir além do necessário, né? E se eu não quiser apenas sobreviver? E se eu quiser, além de sobreviver, buscar algo mais, né? Buscar algo que tenha uma dimensão mais estética, que venha ao encontro do meu desejo, e não só da minha necessidade física, biológica, né? Ele está dizendo aqui para a gente, com essa imagem magnífica que ele constrói, que ele prefere a consciência que a ignorância, né? É mais ou menos essa imagem que ele cria, né? Aí a gente pode entender, né? Então vamos aí bem devagar, né? Vamos entender essa imagem do Palácio de Cristal e do galinheiro, tá? O Palácio de Cristal, será que ele pode ser destruído, né? Ele faz essa pergunta aqui no trecho que eu li, né? Ele pergunta assim, ó, você acredita em um palácio de cristal que nunca poderá ser destruído? Essa é uma pergunta irônica, né? E aí essa pergunta, ela vem representar, esse palácio, ele vem representar a crença numa sociedade perfeita, né? Por quê? Porque o Palácio de Cristal traz assim uma ideia de algo transparente, né? Então, o que seria algo transparente na sociedade moderna? Algo previsível na sociedade moderna? É essa sociedade que é regida pela razão, né? Então, na visão do narrador, esse palácio, ele é frágil, ele não permite o erro, ele não permite o gesto rebelde, e ele também não permite o desejo irracional, percebe? Quando ele fala isso, né? Ele quer desejar, então ele não quer só algo que cumpra a sua função. Quando ele diz isso, ele quer reivindicar para si o direito de poder ser irracional, né? Esse palácio que é aparentemente perfeito, mas é desumano. Por que é desumano? Porque não permite a irracionalidade, né? Que também é uma condição, né? Humana também, tá? Então, quando ele diz assim, não será possível colocar a língua para fora ou fazer um nariz comprido às escondidas. Quando ele diz isso, né, que não vai ser possível nesse palácio colocar a língua para fora e fazer um nariz comprido às escondidas, ele meio que está dizendo assim que não tem espaço para subversão nesse palácio de cristal, né? Não há espaço para uma expressão da singularidade, já que tudo é previsível, tudo é controlado, tudo é padronizado, né? E aí tem o trechinho que ele fala assim, se não fosse um palácio, mais um galinheiro, né? Então, quando ele começa a fazer essa comparação, né, entre o palácio e a mansão, essa aqui é uma comparação fundamental, né? Por quê? Como eu já disse, né, o galinheiro, ele vai servir aqui a sobrevivência, proteger da chuva. A mansão é algo que vai além do necessário. Então, a mansão aqui, ela simboliza aí o sentido, ela simboliza a escolha, a liberdade de escolha, né? A estética, então ela está aqui simbolizando essa dimensão estética. Então esse narrador está dizendo assim para a gente que ele não vai aceitar um galinheiro e chamá-lo de mansão só porque ele funciona. Então aqui é um ataque claro ao utilitarismo,
né? Essa ideia de que o galinheiro funcionar é suficiente para o ser humano. Não. Algo que só funcione não é suficiente para o ser humano. Algo que apenas cumpra a sua função não é suficiente para o ser humano. O ser humano precisa de mais, né? E aí, quando ele constrói toda essa imagem do palácio de cristal e do galinheiro, ele está mostrando para a gente essa dimensão do desejo humano como uma revolta, né? O desejo humano como uma possibilidade de revolta, né? Aqui a gente tem um núcleo fundamental desse trecho, né? Então, o homem, o ser humano, ele não quer só o lógico. É isso que ele está dizendo. Ele não quer só aquilo que é funcional, aquilo que é lógico, aquilo que está dentro das leis que regem o cosmos. Ele não quer só isso, né? E ele diz mais. Ele diz aqui que o desejo humano, inclusive, é capaz de se opor a tudo isso, né? O desejo humano, inclusive, é capaz de buscar aquilo que não tem fundamento algum, né? O ser humano é capaz, inclusive, de buscar aquilo que pode prejudicá-lo. Por quê? Porque isso é uma manifestação do desejo. E uma manifestação do desejo é a nossa liberdade, né? E se a gente tem um mundo que está totalmente regido pelas leis e pela razão, não há espaço para o exercício dessa liberdade, né? Então, aqui está, né, esse conflito entre desejo e liberdade, esse conflito entre utilitarismo e dimensão estética da vida, né? E aí ele vai falar, né, que o Palácio de Cristal pode ser um sonho impossível, pode, né? Pode ser que seja inconsistente. Ele fala aqui, né? Mas aí o que ele está querendo colocar com isso? Que a força do desejo está justamente nisso. Talvez seja uma aspiração tola, talvez seja uma coisa tola, por quê? Porque é irracional, mas é autêntico, né? E aí essa autenticidade ela vai existir enquanto houver desejo. Então esse é o ponto, né? E esse é o ponto, inclusive, do existencialismo, né? O ser humano inventar o sentido para as coisas, mesmo que o mundo não dê sentido, né? O desejo, ele fica insistindo em querer inventar, o desejo humano fica insistindo em querer inventar, né, algum sentido para si, num aspecto mais individual, num âmbito mais individual. Então aqui, né, a gente tem o Dostoiévski trazendo esse traço bem existencialista aqui para esta obra, né, Memórias do Subsolo. Então a gente pode concluir, né, que o Dostoiévski, por meio desse narrador aí do subsolo, ele está nos desafiando, né? E aí, como é que ele nos desafia? Ele faria as seguintes perguntas: você viveria satisfeito no mundo funcional, no mundo previsível, perfeito, mas sem liberdade de desejo e sem liberdade de você poder desejar algo que seja absurdo? Você ficaria contente com um mundo assim? E aí ele traz também uma outra pergunta, né? A gente pode entender que ele está querendo lançar mais uma pergunta. Você aceitaria um galinheiro e chamaria esse galinheiro de palácio só porque esse galinheiro te abriga, te mantém seco, longe da chuva e que, portanto, cumpre a sua função de te proteger? Você chamaria esse galinheiro de palácio só porque ele te protege? Ele está lançando essas perguntas, né, para você pensar um pouquinho para além da dimensão funcional da vida, para você pensar um pouquinho na dimensão estética da vida, que é algo que o ser humano aspira também, né? Está dizendo que a gente não aspira, a nossa natureza não traz aspirações apenas por aquilo que é funcional, e que, portanto, né, apenas aquilo que é lógico, um mundo regido apenas pela lógica, não vai absolutamente nos satisfazer jamais, né? Bom, aí a gente pode pensar, então, o que é mais importante, né? Essas perguntas é que o Dostoiévski lança aqui também. O que é mais importante, razão ou desejo, né? Existe espaço para irracionalidade na nossa sociedade contemporânea. Aqui ele está falando da sociedade moderna, século XIX, né? E de lá para cá a gente ainda está, né, bebendo, né, desse advento científico
E aí a gente pode pensar, existe espaço para irracionalidade na nossa sociedade contemporânea? E aí, se a gente for pensar na imagem do Palácio de Cristal, né, essa imagem poderosíssima que ele traz aqui, se a gente fosse pensar nisso, porque o Palácio de Cristal, para ele aqui, é a sociedade moderna regida pela lógica, regida pelo conhecimento científico. Se a gente fosse pensar agora, né, o que seria o nosso Palácio de Cristal? O que seria o Palácio de Cristal do nosso tempo, né? Eu arriscaria algumas coisas aqui, né, para pensar, né, o que poderia ser o Palácio de Cristal, ou seja, a perfeição, a força motriz, a salvação, né, aquilo que as pessoas acham que pode salvar, né, a sociedade, o nosso Palácio de Cristal. Eu arriscaria aqui dizer que, por exemplo, poderia ser a ilusão do progresso total pela via da tecnologia, né, porque a nossa sociedade parece, né, achar que a tecnologia ela vai ser capaz de resolver todos os problemas humanos, né, no âmbito da saúde, da comunicação, da eficiência, da segurança, da produtividade e, inclusive, dos afetos, né. Tanto é que a gente vê aí por aí aos montes, né, aplicativos para meditação, né? A meditação vai trabalhar uma questão, né, que não é muito, né, do âmbito lógico, né, que está mais ali na dimensão espiritual da alma humana, mas a gente tem aplicativo, a gente tem um algoritmo para guiar isso, um algoritmo para guiar a meditação, né? A gente tem algoritmo para guiar relacionamentos, né? Então tem o negócio do dar match, e quando dá match, você confia, né? Você confia no algoritmo para combinar a sua dimensão afetiva, percebe? Então, quando eu digo que parece que a nossa sociedade está depositando, né, tudo que a gente tem, tudo que a gente pode ter de futuro na tecnologia, é isso, né? Seguindo um pouco esse pensamento. Por quê? Porque as pessoas elas confiam quando dá match, não confia? Então ela confia no algoritmo, ela confia na tecnologia e ela entrega a sua dimensão afetiva para o algoritmo cuidar, né? A inteligência artificial também tem cuidado das decisões empresariais, né? Controle de emoções. Então a gente está vendo que a gente deposita, né, a nossa esperança em tudo isso. Então parece que o vizinho está usando furadeira, né? Então vocês vão ouvir um barulho aí. Mas parece que o algoritmo ele está atuando, está começando a atuar como a nova razão universal, né? Digamos assim, como se a gente estivesse substituindo dogmas religiosos ou dogmas racionalistas, né? Dessa sociedade moderna aqui do Dostoiévski, pelos dogmas algorítmicos, né? Eu arriscaria dizer, então, que o nosso Palácio de Cristal seria esse, né? Os algoritmos, eles antecipam os nossos desejos, né? E aí, quando eles fazem isso, eles nos moldam, né? Então, a gente pode pensar assim, que a gente tem liberdade, porque é o algoritmo que está moldando o nosso desejo hoje, veja bem, né? Por meio, principalmente, das redes sociais, né? Muitas coisas que você deseja, elas foram postas para você antes de você desejar. Então pode ser que você esteja desejando algo, achando que está desejando, mas foi algo que, primeiramente, algo que antes de mais nada foi sendo posto para você, né? Por meio do algoritmo. Então o algoritmo está moldando os seus desejos. E aí o seu desejo é movido a partir daquilo que é posto para você, né? Você pode até pensar que é personalizado, porque o algoritmo faz uma leitura sua, né? Pode até ser personalizado, mas não tem uma coisa chamada singularidade. Algo personalizado é diferente de algo singular, né? E o algoritmo, ele pode personalizar, mas ele não singulariza nada, né? E aí a gente perde um pouco essa dimensão da singularidade, e a gente vai se tornando indivíduos transparentes demais para esse sistema, né? Como no Palácio de Cristal aqui, né? Onde tudo é de vidro, né? Tudo pode ser visto, mas a liberdade está trancada do lado de fora,
né? E muitas vezes a gente prefere isso. Por quê? Muitas vezes a gente prefere o conforto, e aí às vezes a gente, querendo o conforto, preferindo o conforto, né, a gente também se vê aí numa prisão, né? Então, aí é o mesmo raciocínio, né? Para mim é o mesmo raciocínio dessa imagem do Palácio de Cristal e do galinheiro. Então, o galinheiro serve para proteger da chuva, né? Esse conforto que a gente busca também na sociedade contemporânea por meio da tecnologia, ele também serve para proteger da chuva, mas ele não é suficiente, né? Ele não é suficiente, ele não pode ser o único objetivo da vida, né? Por quê? Porque esse conforto digital, essa funcionalidade algorítmica e essa promessa de segurança emocional, a gente gosta muito da segurança emocional, a gente gosta muito da segurança, da ausência de conflitos, né? Mas tudo isso anula o conflito, anula o risco, anula a dúvida, ou seja, anula tudo aquilo que nos torna profundamente humanos, né? Então, esse palácio de cristal, que é a tecnologia, o algoritmo, a inteligência artificial, por mais que nos gere essa sensação de conforto, né? Ao mesmo tempo, eles anulam, né, tudo aquilo que também nós temos de mais humano, né? Então, para mim, hoje, o nosso Palácio de Cristal é esse mundo hiperconectado, esse mundo hiperfuncional, hiperplanejado, né, onde não tem espaço para o erro, não tem espaço para a surpresa, não tem espaço para o desejo e muito menos para o desejo inútil, né, que é isso que o homem do subsolo fala bastante, que ele pode ter desejo, o desejo dele pode ser inútil, mas pelo menos é autêntico, ainda é algo dele, é algo autêntico, né? Mas essa sociedade hiperconectada e hiperfuncional, ela tende a anular esse desejo inútil, né? E por isso mesmo, né, ela também parece anular essa liberdade, né? A gente consegue fazer um contraponto muito grande desse livro aqui com a Utopia do Thomas More, né? Tem uma contraposição fortíssima entre Utopia e Memórias do Subsolo, tá? Lá na Utopia do Thomas More, tudo lá é regulado, né? Para quem já leu, ou pelo menos muita gente já ouviu falar da história, né, da Utopia. Então, tudo lá é muito regulado e é regulado racionalmente, né? Então, as pessoas trabalham o mínimo necessário, elas vivem em igualdade, elas vivem sem propriedade privada, não tem luxo, não tem vaidade, né? Então, é meio que um palácio de cristal também, né? Mas qual que é a diferença fundamental? Primeiro, a utopia, ela é uma provocação política, né? Mais uma provocação política, eu diria, né? Que mostra, assim, que como as sociedades reais, né? As sociedades que nós temos, como elas são injustas, né? Então tem um viés mais político ali. Agora, aqui em Dostoiévski, aqui no Memórias do Subsolo, né? O problema, ele não é só político, né? Aqui, o problema, ele é existencial. Mesmo que a sociedade seja justa, mesmo que a gente atinja uma sociedade utópica, né? Mesmo que a gente atingisse, para o homem do subsolo, mesmo que a gente atingisse aquela sociedade da ilha de utopia, né? A gente não ficaria satisfeito. Por quê? Porque o homem do subsolo, ele não se satisfaz nem com a justiça, nem com o conforto. Ele quer o quê? Ele quer contradição, ele quer paixão, ele quer liberdade, ainda que seja uma liberdade destrutiva. É o que ele diz aqui, né? E é isso que nos torna totalmente autênticos e profundamente humanos, né? Então, lá em Utopia você tem o quê? Você tem a razão, né? Você tem uma crença na razão para criar uma harmonia social, né? Aqui você tem o quê? Uma grande desconfiança da razão, porque é como se a razão quisesse apagar o desejo, apagar o erro e apagar o mistério do indivíduo, né? Então, a utopia, ela acredita que o ser humano pode ser moldado
E o subsolo, ele grita que o ser humano, ele resiste a ser moldado, né? Então, assim, tudo muito justo, tudo muito equilibrado, tudo muito correto, mas onde é que está o homem real, né? Onde é que está a vontade de errar? Onde é que está o desejo que nega a lógica, né? O prazer de dizer não, mesmo sem razão? Onde é que está o sujeito capaz de, só de raiva, jogar uma pedra nesse sistema perfeito, só para provar que ele existe, né? Então, a gente hoje vive cercado de palácios de cristal, né, que são palácios tecnológicos, ideológicos, sociais, né, mas eles prometem, assim, esses palácios, eles prometem proteção, prometem funcionalidade, né, mas o desejo humano, como está mostrando aqui pra gente, né, o Dostoiévski, ele não quer apenas viver, né, o desejo humano, ele quer existir com liberdade, mesmo que isso signifique sofrer ou se contradizer, né? Na utopia, o autor ele propõe assim um caminho possível para a organização racional da sociedade, né? Aqui, em Memórias do Subsolo, mesmo se a gente tivesse esse cenário ideal de utopia, né? Alguém vai querer, como disse aqui o Homem do Subsolo, alguém vai querer colocar a língua para fora, né? Ou seja, alguém vai querer romper, né, com toda essa harmonia, e talvez seja isso que nos torne essencialmente humanos, né? E aí eu não poderia deixar de refletir, né? Tudo isso, toda essa reflexão, esses 40 minutos aí de conversa, eles nasceram daqui, da página 47, né? Onde eu marquei aqui que a gente tem uma dimensão funcional da vida em contraposição com uma dimensão estética da vida, né? Então, o que você prefere? A segurança da tecnologia e do algoritmo sem liberdade, ou a liberdade de desejar, né, ainda que seja um desejo inútil, ainda que seja um desejo irracional, mas que te permite sentir que você ainda está vivo e de que você ainda tem a sua liberdade, a sua singularidade. O que você prefere, né? Esse livro, gente, é uma bomba, é uma bomba. Eu vou voltar, claro, eu vou voltar para a gente conversar mais, né, para a gente refletir mais. O próximo vídeo vai ser uma comparação entre O Homem do Subsolo e o Brás Cubas, do Machado de Assis. Aguardem, tá bom? Tchau, até a próxima.